nossa oração. Eis-nos aqui, Jesus. Nós temos fome, nós temos sede. Tua vontade, Jesus. Nós temos fome, nós temos sede. Jesus. Nós queremos o Senhor, custe o que custar. Sim, Deus, porque nada temos. Custe o que custar. Custe o que custar, nós queremos o Senhor. Custe o que custar. Sim. Doa o quanto doer. Sim, Jesus. Ah, Jesus. Nós oramos, Senhor, por aquele irmão, aquela irmã que está na sua casa. E tem agora, Senhor, sido pego. Visita, Senhor. Tem se entristecido, tem desanimado. Nós oramos para que a esperança se apodere dos seus corações outra vez. Para que eles não sejam atemorizados. Sim, pelas más notícias, Senhor. Mas para que eles sejam, ó Deus, renovados no homem interior, na medida de Cristo Jesus. Como igreja, Senhor, nós usamos a autoridade que recebemos do Senhor. No nome de Jesus. E liberamos uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de alegria. Ei, cumpre em nós o teu querer, Senhor. Essa é a nossa oração hoje aqui. Sim, Jesus. Essa é a nossa oração. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Sim. Amém. Aleluia. Mais uma vez, graça e paz, queridos, boa noite. Estamos com um probleminha aí na transmissão via YouTube, então vamos nos concentrar aqui no Insta mesmo, né? Vamos concentrar aqui no Insta, depois a gente vai tentar disponibilizar no nosso canal no YouTube essa transmissão de hoje, tá bom? Estamos muito felizes e hoje eu estou muito feliz, especialmente pelo privilégio de receber esse amigo aqui, esse presbítero aqui comigo, e quero aproveitar aqui esse momento, irmãos, para anunciar oficialmente a chegada do César, da Suzy, do Davi. Vem cá, Suzy. Então vou apresentar eles oficialmente para vocês. A gente estava esperando, né, irmãos, o momento de nos reunirmos como igreja, mas está demorando tanto para isso acontecer que a gente achou mais prudente, mais coerente e mais sábio a gente fazer isso já nesse domingo. Então, César e Suzy, sejam bem-vindos à nossa família. Deus abençoe vocês. Irmãos, por que eu queria apresentar eles? O César e a Suzy chegaram por causa de uma palavra, e o Davi, né? Por causa de uma palavra de Deus. Deus os tirou lá da terra deles, de onde eles estavam, né? Lá de Vila Velha, no Espírito Santo, e os trouxe aqui para caminhar conosco, bem pertinho da gente, e estarem desenvolvendo junto com a gente aquilo que o Senhor vem despertando eles para viverem como igreja. Então, César, ele já fazia parte da nossa plataforma apostólica, mas aí o Senhor deu essa direção, uma palavra mais agressiva, né, César? Foi. Intimou. E aí, cara, eles pegaram as coisas deles e botaram, como diz, né, a viola no saco e partiram 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros. E o César hoje compõe, né, o presbitério da nossa comunidade local. Então agora nós somos em 7 presbíteros, irmãos. Eita glória! O que Deus está fazendo, hein, cara? Então nós já somos em 7 agora. César, nós reconhecemos, né, uma vocação profética, um ofício profético. Então veio para somar, principalmente com o Rafa aí, né?
no exercício desse dom, né? Desse ofício profético. Então a gente está muito feliz, nós estamos aí muito encorajados por aquilo que o Senhor está fazendo. E aí eu aproveitei que eu queria apresentar eles, deixar o César falar um pouco melhor dessa experiência, né? E deixar eles à vontade, Suzy, se você quiser falar também. E aí aproveitar já essa oportunidade, o César vai trazer uma palavra ao nosso coração como igreja. E eu sei, irmãos, do carinho de vocês, da consideração de vocês, o respeito que vocês têm pelo presbitério da nossa comunidade. Então, não é a melhor forma de fazer, mas nós nos sentimos compelidos a fazer isso assim. A gente queria estar fazendo uma festa agora, né? Todo mundo junto, se abraçando, aquela loucura de sempre, né? Mas, infelizmente, nós estamos impedidos disso. E seja bem-vindo, César, Suzy, fiquem à vontade, tá? Pode liberar o que Deus colocou dentro de vocês aí. Não, eu só queria, né, infelizmente teve que ser assim pra gente estar em contato com todos, mas eu tô muito feliz por estar aqui, tô muito feliz por ter sido obediente à palavra, à direção que Deus nos deu e por estar sendo recebida por essa família com tanto amor, com tanto carinho. E às vezes os irmãos, né, que já têm um contato conosco, mandam uma mensagem porque não pode fazer uma visita, mas vocês estão todos presentes na nossa vida, no nosso coração, já tem acrescentado muito a nós, já tem nos ensinado muito. Muito feliz em ser obediente e por ver que tem muitas outras pessoas também sendo obedientes à vontade do Senhor. Glória a Deus. Vai lá, eu vou sentar ali. Obrigado, Suzy. César, fica à vontade, meu amigo. Amém. Fumega. Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui. E algo que eu precisava entender quando a Bíblia diz que nós não somos peregrinos nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Então, eu, com muita liberdade, com muita alegria, digo que pela primeira vez eu realmente consegui ver, né, não apenas congregar, mas entender o que é uma família, principalmente nesse período em que estamos de quarentena, onde a gente tem a oportunidade de conhecer o que as pessoas são fora do templo, né, dentro das suas casas. Tivemos aí um tempinho para nos reunirmos, agora estamos numa quarentena mais fechada, mas estamos aqui há 60 dias e o Senhor nos deu esse privilégio de viver isso com os irmãos. Quero agradecer e dizer que verdadeiramente tudo aquilo que a gente pensava e que imaginava ouvir falar, sabe, nós vimos com os nossos próprios olhos, e é com base nessa palavra que nós estamos aqui. Alguns dos irmãos já sabem, mas Deus me deu a palavra com base em Jeremias capítulo 18, quando ele diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo, desce, vai à casa do oleiro e lá falarei contigo. O Senhor me disse que não apenas ouvi-lo, mas eu precisava descer, eu precisava me humilhar também, porque eu precisava me submeter à autoridade de outras pessoas, me submeter a uma família, e que a partir daquele momento eu não tomaria mais decisões sozinho, né? Apesar de estar ouvindo o Senhor. Deus nos trouxe aqui para nos mostrar algo. E assim como o profeta, quando ele chega à casa do oleiro e ele vê que o oleiro estava fazendo um vaso, então isso que nós estamos fazendo aqui, estou vendo com os meus próprios olhos ou com os nossos próprios olhos o que o Senhor está fazendo. Deus continua falando conosco, mas agora eu não estou dentro do meu quarto, no meu secreto, apenas ouvindo o Senhor. Eu estou vendo e ouvindo, eu estou vendo o que o Senhor tem feito nessa cidade, vendo o que o Senhor tem feito através desta família e já vendo o que o Senhor fará através dessa família. Então, estou muito feliz, muitíssimo feliz, principalmente porque nessa altura do campeonato, ver e conhecer pessoas como vocês não imaginam a alegria e o quanto nosso coração ansiava por isso. Muito obrigado, viu, irmãos? Uau. A galera tá mandando um monte de mensagem no Insta aqui, César e Suzy. Sejam bem-vindos, nós amamos vocês. Obrigado. São presentes de Deus para nós, lindos, amamos muito. Alguns mandaram saudades.
Ai, ai. Bom, tem gente aqui de tudo quanto é lugar mandando mensagem. Não tem como ler tudo. O Cássio falou, quebra tudo, tio Zeza. Quem tá quebrado sou eu, Cássio. Ai, ai. Mas é isso aí. Fica à vontade. Amém. Para compartilhar com a gente a palavra, César. Amém. Irmãos, quero compartilhar uma palavra com os irmãos rapidamente aqui, aproveitando que esse é o motivo pelo qual estamos aqui. Está no livro de Juízes. Juízes capítulo 16. Nós vamos ler do verso 23, versículo 23 ao versículo 30. Juízes 16, do versículo 23 ao versículo 30. Amém? Podemos ler já, né? Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que eu tinha... Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão. Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte dos que o matara na sua vida. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas a sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo um período que, apesar de ser um período tão triste e com um número de mortes tão grande, a sensação que eu tenho às vezes é que isto, a certeza que eu tenho é que isso também é inevitável. Parece que nós não temos outra alternativa senão parar e esperar. E eu queria conversar com os irmãos sobre esta palavra, porque foi exatamente isso que o Senhor colocou em meu coração. Porque tem coisas que acontecem que elas são desfecho de escolhas feitas anteriormente. Então, às vezes, você olha para uma determinada situação e fala assim, mas será que não pode mudar isso? E eu vou te dizer que este período é o período em que nós não conseguimos mudar essas coisas. Infelizmente, tudo que está acontecendo agora é o desfecho de decisões que foram tomadas e que nós não podemos fazer nada. Sim. Quando olhamos para a vida de Sansão, neste caso aqui, Sansão chegou a este ponto por causa das decisões que ele tomou. Não havia mais o que fazer. O próprio Sansão parece que em alguns instantes de sensatez, ele vê que não há mais nada o que fazer. Ele já estava com os olhos furados, ele estava cego. E ele nem pede a Deus para restaurar a sua visão. Parece que ele já tinha se entregado. Ele só quer morrer ali. Ele quer morrer com dignidade. Eu acho que é o sentimento que tinha talvez no coração de Sansão. E eu queria, dentro desses minutos, falar com os irmãos um pouco sobre isso. Porque o desejo de Sansão foi que aquela estrutura caísse. Mas junto com a implosão daquela estrutura, o homem de Deus também morreu.
Então a implosão da estrutura era inevitável, era a única alternativa para destruir o inimigo, para aquilo que eles estavam usando Sansão, irmãos, ali já como um instrumento de diversão. Eles estavam rindo do enviado de Deus. Mas, repito, isso só chegou a este ponto por causa das decisões que Sansão tomou. E aí Sansão então se vê nesta situação, onde, juntamente com a implosão da estrutura, ele também perdeu a sua vida. E este momento é inevitável. Nós vamos ver isto acontecendo claramente, porque o que falta acontecer, e quando alguns talvez pensarem, ainda nos resta uma oportunidade, quem sabe o Senhor ainda não nos restaura a força. Sim, o Senhor pode até restaurar por um momento, mas o que vai acontecer daqui a pouco é uma implosão da estrutura. Por quê? Porque aquele local, aquela estrutura, ela se transformou, apesar de ter um homem de Deus no centro, ela acabou se transformando num lugar de diversão. Meu Deus. Diversão. O homem de Deus, a consequência, as suas decisões chegaram ao ponto que ele perdeu totalmente a sua visão. E ali era um cego, que ainda era um homem de Deus, e o texto deixa claro que ele ainda tinha, o Senhor restaurou a unção de Sansão por um momento, mas apenas restaurou a unção para que a estrutura fosse demolida, para que uma implosão acontecesse. Então, irmãos, isso é inevitável, não há nada que possamos fazer para impedir isto, porque isto, repito, é consequência das decisões que Sansão tomou. E conosco nos dias atuais não é diferente. Não é diferente. Não foi por falta de aviso, porque o Senhor nos chamou para sermos um povo separado. Pedro vai dizer isso: nós somos a nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso ele nos fez reis e sacerdotes. Aconteceu isso com a mãe de Sansão. Quando o Senhor falou, os pais tiveram que se abster das coisas para que o filho fosse criado em santidade, para que o filho fosse criado seguindo ali o ritual do voto de Nazireu. Olha o preço que foi pago desde o início para que Sansão pudesse exercer o seu chamado, pudesse servir ao Senhor dentro daquilo que Deus esperava e daquilo que era o projeto do Senhor. O Salmo 139 diz que o Senhor nos conheceu, o Senhor nos conhece quando no oculto fomos formados. Os nossos ossos não foram encobertos ao Senhor. Sim. O Senhor tem um projeto para cada um de nós. Mas Sansão, o que acontece com Sansão? Sansão então chega neste ponto, e quais foram as duas principais decisões erradas que Sansão tomou? Está no capítulo, um pouco antes, no capítulo 14 de Juízes, o texto diz o seguinte, capítulo 14, a partir do verso 5, versículo, né? 5. Juízes 14, versículo 5, disse: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Olha aqui, o Espírito do Senhor de tal maneira tomou Sansão, porque o leão era forte. O leão, eu acho que o leão é mais forte do que um homem, né? O leão, se ele partir para cima, ele vai conseguir realmente destruir o homem. E o leão ali, o leão vivo, ele poderia paralisar um projeto de Deus. Havia um projeto do Senhor, havia um propósito do Senhor em curso. Uau. Então, quando você está num caminho, numa direção, um homem escolhido, não importa o que apareça à frente, seja um leão ou seja um urso, como é o caso de Davi, ou seja, o Espírito Santo ele se encarrega de vencer por nós.
A vitória do Espírito. Não há dificuldades, não há obstáculos, não há barreiras, por mais intransponíveis que elas pareçam, que elas não sejam derrubadas. E o Senhor faz questão de fazer isso, às vezes, sem usar o homem, ou às vezes o homem parado. Deus fez isso com as muralhas de Jericó, onde eles não precisaram fazer nada, a não ser um posicionamento. Sim. O nosso Deus é capaz de fazer essas coisas. Então quem era um leão para parar ou para interromper um propósito do Senhor na vida de um homem? Mas o problema está no versículo 8. Que no versículo 8 diz o seguinte: depois de alguns dias voltou ele para a tomar, falando da mulher, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. A pior decisão que Sansão poderia ter tomado é se apartar do caminho. Ele literalmente aqui, irmãos, ele se afastou do caminho com um propósito específico. Ele tomou uma decisão de ir ver a carcaça do leão. Meu Deus. Irmãos, o princípio da queda de Sansão se dá através da carcaça de um leão morto. O leão vivo, Sansão simplesmente rasgou aquele leão, porque o Espírito Santo o ajudou, mas agora já é uma situação vencida. Problema morto. É um problema morto, é algo que ele já tinha ultrapassado, ele já tinha avançado, mas ele toma uma decisão de se afastar do caminho, ou seja, se afastar do caminho que ele tinha que seguir. Meu Deus. E ele faz um desvio ali. E quando acontece essa situação, você vai observar que aí já não se trata mais do Espírito Santo agir, porque aí já não é mais forte que você, aí já não é algo que vai impedir o propósito do Senhor estando você no caminho. É você que tem que tomar, você tomou a decisão de se afastar do caminho principal para ver o leão morto. É quando você precisa e tem a oportunidade, surge uma oportunidade de você se afastar do caminho. E você então toma essa decisão para ver algo que você não devia ver. Ou para se aproximar de algo que você não podia se aproximar. Você sabe que quando os ossos são a estrutura do corpo, os ossos são o que mantém um corpo de pé. E Sansão toma a decisão de olhar, parece que aquela carcaça do leão, irmãos, era como um troféu da sua vitória. O troféu da vitória. Aí que está o primeiro erro, porque era uma vitória exclusivamente do Senhor. A força que estava sobre ele vinha de Deus. Era a unção do Espírito que estava sobre ele, mas ele não se importou em comprometer essa unção. E aí Satanás prepara uma armadilha para Sansão, que aí está uma colmeia de abelha, diz o texto, e fez ali, tinha muito mel sobre a carcaça do leão. E este é o erro que nós precisamos aprender. Eu digo que assim como aconteceu com Sansão, que o desfecho desta história era inevitável, também é inevitável agora, mas nós precisamos atentar para o que está acontecendo com um olhar para que não cometamos o mesmo erro. É o que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 11, ele diz que essas coisas foram escritas para advertência nossa, porque aquele que pensa estar de pé, cuide-se que não caia. Cuide-se que não caia. Aquele que pensa estar de pé. Então, quando Sansão se aproximou, era algo que ele amava, era algo que a vontade dele era se lambuzar naquilo, porque era algo delicioso, era prazeroso, era mel, irmãos, era mel. E aí onde está o primeiro erro, sabe por quê? Porque Davi nos ensina isso no Salmo 19, ele diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra do Senhor cumpre esse papel na nossa vida, de ser mais doce do que o mel. Mas apesar de haver uma palavra do Senhor sobre a vida de Sansão, ele se deixou vencer por esse desejo, por aquilo que estava diante dos seus olhos, e ele pega desse mel. Só que ao tocar neste mel, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, que há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, mas o seu fim é caminho de morte.
Sansão olhou para aquela situação e parece que se esqueceu e tocou em algo que era morto. Quebrou seu voto de santidade. Meu Deus. O leão não foi capaz de impedir o propósito. As dificuldades não são suficientes para impedir o propósito do Senhor. Mas quando você toma a decisão de tocar em algo que você não devia tocar, algo que só depende de você, depende de nós, aí já não entra mais a ação do Espírito, porque o Espírito não vai nos impedir de tocar naquilo que está morto, não pode fazer nada mais contra nós. Aquela carcaça daquele leão não podia mais se movimentar, era algo que só dependia dele. Quantas vezes esse desejo nos vem ao coração? O desejo de nos afastar por um instante sequer, às vezes para relembrar uma vitória, ou às vezes para colocar os pés em algum lugar, que é o lugar de onde o Senhor já nos deu vitória sobre algo que era muito grande. Você, para que voltar àquele lugar, para contemplar algo, ainda que você tenha tido uma grande vitória, aquele lugar, o aparecimento, o surgimento do leão, deveria ter sido para Sansão como um sinal. Olha, toma cuidado. Mas apesar disso, Deus venceu, porque havia um propósito maior. Agora ele está diante de uma carcaça, só que ele não vê a carcaça, ele não vê o perigo que ele está correndo, apesar da intenção dele ser esta, mas ele não vê, porque os olhos dele parece que foram vendados pelo mel. Os olhos espirituais dele, irmãos, o mel saltou-lhe os olhos. Eu costumo dizer que Sansão matou o leão, mas a carcaça do leão morto matou Sansão. Quantas vezes nós estamos comprometendo o nosso chamado por causa de algo que o Senhor já venceu por nós? Algo que o Senhor já te deu vitória há muito tempo. E o segundo ponto, irmãos, é quando ele de novo, parece como se não bastasse, Sansão flertou com a morte. Literalmente foi isso que aconteceu. Ele flertou com a morte. Ele flertou com o perigo. Parece que a segurança de Sansão era tanto, eu não sei se eu poderia chamar de segurança, porque isso é uma irresponsabilidade. Subestimar o inimigo. E aí ele vai cometer o mesmo erro, porque logo em seguida ele vai propor um enigma. Ele brinca com isso, irmãos. Ele usa esse episódio para brincar. Ele propõe um enigma, dizendo o seguinte, como é que ele fala o texto? Aqui, no versículo 14 do capítulo 14, ele diz: então lhe disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele brinca com o que aconteceu. Ele não se dá conta, meu Deus, do caminho que ele está tomando. E ele vai, irmãos, ele brinca, você vai ler, ele está brincando, ele diz, aí a mulher se aproxima dele e vai perguntar a ele onde é que está a razão da sua força, me explica de onde vem a sua força. E ele brinca várias vezes, irmãos. Aí de repente ele se aproxima de uma prostituta, uma mulher que só queria lucrar, porque ela vai se corromper pelo dinheiro. Na verdade ela já era corrompida, né, irmãos? Ela não foi convencida, ela já estava pronta para fazer isso. E os inimigos de Sansão propõem então que ela aceite dinheiro para arrancar de Sansão qual era o segredo da sua força. E aí de novo Sansão brinca. E eles depois vão responder ao enigma de Sansão. Aqui no versículo 18 eles respondem a Sansão, porque Dalila arrancou. A Bíblia diz que Sansão abriu o coração para Dalila. Então Sansão flertou com a morte no primeiro episódio, e agora ele está flertando de novo com a morte por causa de prostituição. Ele está flertando porque aquela mulher não tinha outro interesse senão esse. E ele flerta, ele brinca de novo. Ele então revela o seu coração para aquela mulher e diz àquela mulher que o porquê ele era. Pela primeira vez Sansão fez essa declaração: a minha força vem do fato de eu ser um nazireu de Deus. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma pessoa separada. Primeira vez que ele faz essa declaração. Então ele conta a Dalila
que se cortasse o cabelo dele, ele perderia a força. E a gente vai ver um pouco à frente, que aí um pouco à frente, quando ele pensa que ele ainda era forte, mas a Bíblia diz aqui no capítulo 16, no versículo 19, capítulo 16 de Juízes, versículo 19 e versículo 20. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha se retirado dele. Pela segunda vez, ele quebra o seu voto, e o Senhor então se retira dele. Como é que ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele? Então? Ele não sabia porque ele dormiu. Meu amigo. Ele dormiu. Porque ele não estava acordado quando o Senhor se retirou. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo e não percebeu, irmãos. Tanto é que ele acordou ainda achando que ele era um escolhido de Deus. Porque quando ele acorda de novo, mais uma vez, isso é brincadeira. Mas o Senhor havia se retirado dele. E aí que está o ponto que eu quero te falar. O desfecho desta história, isso tudo que vai acontecer daí para frente é por quê? Porque aqui o Senhor se retirou dele. Por isso que eu te falei que é inevitável o desfecho. Porque as vitórias, elas eram do Senhor. É o Senhor que estava vencendo todas aquelas guerras. Só que Sansão abusou da sua unção. Sansão brincou com o Senhor. Ao contrário de João Batista, que vai ter o mesmo chamado e nasce com um propósito para ser separado desde o ventre, Sansão também vai morrer. Mas não existia outra alternativa senão a morte. Ele então é subjugado. E triste ver um homem de Deus, um homem que foi criado seguindo os princípios, um homem que os pais tiveram que cumprir um propósito para que ele cumprisse o propósito do Senhor. Ver que no final da vida este homem está cego. Ele ainda tem unção, mas ele está cego. Talvez não, eu ia dizer que talvez você conheça, mas não é essa pergunta que eu queria fazer. Eu queria afirmar que ainda veremos homens com unção, mas eles perderam a visão. Perderam a visão porque flertaram com a morte. Perderam a visão porque dormiram brincando com a unção do Senhor. E aí, sem perceber, o Senhor se afastou deles. Por isso você vê nesse tempo, por que ao mesmo tempo há um sentimento de angústia, de dor, ao mesmo tempo você está tranquilo, está em paz. Essa paz não é só a paz de Cristo, não, meu irmão. Essa paz é uma sensação de que você não pode fazer nada, porque o desfecho já está marcado, a data já está marcada. Infelizmente, será necessário a implosão da estrutura, porque isso vai terminar com a implosão da estrutura, com o homem de Deus que ainda que tenha a unção, que o Senhor restaure a unção, mas perdeu a visão porque o Senhor se afastou dele. Não é a perca da visão que faz com que ele perca a unção, não. Ele perdeu a unção antes, só que ele estava dormindo aos pés, com a cabeça no joelho de Dalila, ao ponto que ele chegou, ao ponto que ele se entregou, irmãos. Há caminho que aos olhos do homem parece perfeito, mas o seu fim é caminho de morte. Nós não podemos, eu sei que nós estamos num momento de transição. Este é um momento de transição ministerial, é um momento de transição no mundo inteiro, irmãos, onde aqueles que vão assumir
não podem evitar o que está para acontecer com a geração de Sansão, porque a geração de Sansão já fez a sua escolha. Meu Deus. A geração de Sansão já escolheu. Então não há nada que você possa fazer, não há nada que nós possamos fazer, mas isso nos serve de alerta para aqueles que vão assumir agora. Cuidado com o mel. A palavra do Senhor tem que ser mais doce do que o mel, como diz Davi. Então, neste momento de aparente paz dentro das nossas casas, na verdade essa paz vem de algo que ela é fruto de algo que já está pré-estabelecido, algo que já está concluído, irmão, já está consumado, e que não há nada que os homens possam fazer para evitar o desfecho. Mas há algo que nós podemos fazer para impedir que isso aconteça de novo. Isso aconteça de novo. O Senhor está levantando homens e mulheres, jovens, nazireus, separados para o Senhor, assim como João Batista. Aqueles que vão preparar o caminho para a volta de Jesus. Mas esta geração não pode flertar com a morte. Essa geração não pode flertar com a prostituição. Essa geração não pode brincar com a unção e com o propósito. Não brinque. Por quê? Porque você vai derrubar leões. E isto vai levar você, de repente, a se exaltar. Não se assuste com isso. Isso é natural, o nosso Deus faz isso. O nosso Deus faz isso. Só não queira procurar a ossada do leão, porque a prova da unção que Davi carregava, Davi, ele não levou a ossada do urso, dos animais que ele derrotou, para provar Saul a sua força. Ele levou um cajado e um bornal. A sua identidade estava naquilo que ele carregava, mas não era o troféu do urso, do animal que ele havia derrotado para defender das ovelhas. Não, esse não era o seu troféu. Ele precisava de algo, na verdade, que apenas que provasse quem ele era, qual era a sua identidade. E ele então ali pega o seu cajado e o seu bornal e vai vencer aquele gigante com uma pedra. E essa palavra que eu queria deixar para você, essa sensação de paz, na verdade não é paz. É porque é algo que infelizmente nós não podemos evitar. Haverá sim implosão de estruturas. Homens de Deus vão morrer junto com essa implosão, porque estão cegos. Reuniram, como no caso aqui, 3.000 pessoas, mas ele estava ali para diverti-las. O interesse era outro. Meu Deus. O inimigo foi derrotado aqui, irmãos. Foi. Junto com a implosão. Aqueles que arquitetaram tudo isso também morreram. Mas um projeto de Deus para um homem foi interrompido aqui. Um homem que ainda tinha muita coisa para fazer. Pense nisso. A falta de temor, meu irmão. Tem tantos segredos no temor, tem tantas promessas no temor. E Sansão perdeu o temor. Quando ele se aproxima dessa mulher, a Bíblia diz em Provérbios 7:27. Vou ler aqui com os irmãos. Provérbios capítulo 7, versículo 27. A sua casa, falando da casa da mulher adúltera, a casa de Dalila, a sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Você vê que é a segunda vez que Sansão toma uma decisão, mas essa decisão, a Bíblia diz que é caminho de morte, porque se envolver com esta mulher aqui de Provérbios capítulo 7 é caminhar para a morte. E a Bíblia ainda diz que encontrei algo mais amargo do que a morte, é a mulher.
cujo coração é como prisão e os braços ou as mãos são como grilhões. Dalila era essa mulher. Armaram para Sansão. E ele de novo, ele toma que ele não estava na casa dele, foi ele que foi à casa de Dalila. Ele foi à casa da mulher de Provérbios 7:27. A sua casa é caminho para a sepultura. Ele foi à casa, duas vezes, você pega lá no capítulo 14, que nós lemos no versículo 8, desviou-se do caminho para ver o leão morto. Não é a mesma situação. O leão vivo apareceu no caminho de Sansão, é onde vem as dificuldades. Aí você fica tranquilo. O problema é quando você desvia do caminho. E aí você se entrega, e você está à mercê das suas próprias decisões e vai pagar pelas suas decisões. E aí o Espírito Santo só observa. O leão vivo veio para matar Sansão. O Espírito Santo, opa, peraí, ele é um separado meu. Você não vai tocar nele. Mas agora o Espírito Santo olha. E aí eu lembro de Isaías capítulo 30, versículo 21, que diz que ao se desviares para a direita ou ao se desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não há outro caminho senão o que está em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso caminho. Quando você toma a decisão, e você precisa tomar essa decisão de se desviar deste caminho para ver o leão morto, é procurar o troféu das suas vitórias. Meu Deus. É olhar para a carcaça. A carne se foi, sobrou a estrutura. Para que Sansão queria olhar a estrutura? Para quê? Que Satanás fez? Cobriu a estrutura com mel. E aí ele ainda vai dizer: do forte tirei doçura. Mas ele estava se alimentando e se fortalecendo de algo. De morte. Este é que é o problema. Que tem muita gente, irmãos, comendo mel e se alimentando e até se fortalecendo, usando disso como energia. Meu Deus. Mas isto vem de uma estrutura de morte. Isto vem de uma carcaça de um leão morto. Isso até pode trazer ou lembrar uma vitória que aconteceu. Aquilo pode até te trazer à memória o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor vence por nós. Mas é morte. Então, foge. Coloca, como diz Deuteronômio 6, como tapa-olho de burro, que eu já vendi muito. Quando vendia produto de selaria, sabe para quê? Que eles colocam tapa-olho no burro. É para que o burro só olhe para frente. Para que o burro não consiga olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele só olha para frente. E esta é a lição que eu queria tirar com os irmãos desse texto. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É interessante a gente pensar, César, que quando você estava falando, eu estava pensando. Parece que a história de Sansão é uma peça que Deus está pregando. Sim. Porque ele vem de uma casa que se consagra por causa do que ele representa. Exatamente. E ele, quando conclui sua obra, entrega uma casa completamente corrompida para aqueles que vêm depois dele. Exatamente. Então o cara nasce de um contexto de consagração e encerra a sua jornada num contexto de profanação. Mas a primeira coisa que acontece ali é que o pai o adverte. O que você vai fazer lá? Eu gostei dela, eu vou. Então sempre entrou, a primeira coisa que entrou ali, que eu acho que a contaminação é a desobediência. Mas aí que entra o que está me chamando a atenção, parece que é uma peça,
se o meu coração é encantado por Dalila. Exatamente. Eu não estou vendo aqui Dalila como uma mulher. Não. Mas como uma prostituta. Uma prostituta. Encarregada. Porque quando você lê o Provérbios, o que está soando para mim? Alguém que flerta com um engano, sabendo das consequências, mas que considera mais importante a satisfação dos seus desejos. Isso é religião, cara. Esse quadro que você leu é o da igreja evangélica. Sim. Em muitos ambientes. O que eu tentei, não, o que eu disse é exatamente isso. Eu não quis detalhar demais nesse sentido, mas para que as pessoas entendessem no espírito, para não ser muito agressivo com as palavras. Mas é exatamente o que está acontecendo. A implosão de uma estrutura. E aí, olha só, olha o que é interessante. Esse quadro, ele é muito comum e frequente nessa história que você está contando, só que falando da vida real. Por quê? Quantos de nós não estão morrendo porque estamos celebrando as experiências que tivemos com Deus lá no passado, mas que não são mais verdades presentes na nossa vida agora? Ou seja, o que está me matando é o leão morto. O leão morto. E o que é o leão morto? São os testemunhos que eu tenho para contar daquilo que eu vivi um dia com Deus. É o estande de troféu. E a pergunta é, cadê os leões que você está matando agora porque você está no caminho? Exatamente. Porque quem está matando o leão todo dia não precisa ver o leão que está morto. Uhum. Porque que valor tem para mim um leão morto? Eu mato o leão todo dia. Eu não preciso de trunfo, eu não preciso de troféu. Mas quando eu estou tão distante do Senhor, que o que me sobra só são as memórias e as histórias que eu tenho daquilo que eu vivia anos atrás, eu preciso levantar o leão morto como um trunfo, como um troféu, cara. E o que o Senhor me disse foi exatamente isso, sabe? Ele falou, a carcaça do leão morto, ela simboliza uma estrutura de algo onde a presença de Deus já se manifestou, mas aí, só que isso é o seguinte, coloca mel, e a colmeia é algo tremendo, porque ela traz um falso, neste caso especificamente, que a colmeia simboliza a unidade, sabe, abelhas trabalhando junto, é um negócio muito lindo de se ver. Então é realmente algo que quando você olha, é difícil você não ser corrompido, é difícil você não olhar e não admirar aquilo, e não, porque é o seguinte, somente com os olhos, ou somente quem já tem muita experiência para saber o que está embaixo. Opa, tem algo aí embaixo, então precisa ter os olhos muito espirituais para ver além do mel. Só que as pessoas não estão interessadas em analisar a fonte da água que elas estão tomando, elas só querem matar a sede. E ali as pessoas estão comendo esse mel, mas sem saber que o desfecho disso lá na frente é que quando você de repente precisar, e aí você dorme, e quando você acorda, cadê o Espírito do Senhor? O apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não apagueis o Espírito e não entristeceis o Espírito. E aí tem uma loucura, cara, que é porque assim, quem já está vivendo de leão morto, não custa nada agora ir até a prostituição, ir até a religião. Eu posso agora flertar. E a história dele, se Deus está pregando uma peça, a peça tem um enredo. E o enredo é, quem vive de triunfos do passado que o Espírito lhe deu, rapidamente passará para a religião. Sim. A casa de prostituição. Sim. Porque ele brinca, ele dorme, acorda. Sim. Dorme, acorda. Dorme, acorda. Na última vez, ele dorme e acorda. O espírito se foi e ele nem percebeu. Mas quando ele entra na... Cara, por quê? O cara que se habituou a viver do leão morto é alguém que aprendeu a reproduzir aquilo que Deus havia feito. Então, se Deus não tiver, ele faz do mesmo jeito, porque ele representa. As coisas... Eu acho que ele travou ali, mano. Salva.
que é título por enquanto, depois acho que dá pra editar, né? Você tá falando da... Espera aí a galera voltar. Acho que a gente pode caminhar para o fim já. Pode falar. Você falando das coisas estarem conectadas, mas quando ele entra nesta casa, ele vai propor o enigma. Ele começa a partir do leão. Ele começa a partir do leão. Ele retoma onde... Ele retoma, exatamente. Porque ele ainda está ligado. Ele traz para aquele momento atual ali, ele traz algo lá de trás. Ou seja, de fato, ele não aprendeu nada com aquela história. Meu Deus. O cara que é filho de Manoá pode ser pai de um Saul. E o mesmo vai acontecer com Saul. Pode ser pai de um Eli, não é? Pode ser pai de um Ananias. Filho de Manoá. Ser filho de Manoá não garante o meu ministério. De jeito nenhum. Então eu posso estar numa casa de consagração e cara, falar disso com um orgulho, com uma, inclusive até se tornando isso uma soberba interior. Eu pertenço a tal ministério, eu sou discípulo de fulano de tal, e tá vivendo só de leão morto. E agora tá nos braços de Dalila. Mesmo sendo Sansão. Cara, imagina, nós estamos falando de Sansão. O cara era juiz de Israel, meu irmão. A maior autoridade da nação estava nos braços de uma mulher que representa uma grande prostituta. Eu posso chamar Dalila de, sei lá, de Babilônia. É, tipo isso. Um cara que foi chamado para destruir isso, agora destruir isso. Dorme com isso. Flerta com isso. Caraca, meu, que loucura é essa? Dorme e acorda, como o AP falou. Dorme e acorda, até que um dia... Cara. Brincou. Brincando. Porque o que as pessoas estão vendo lá fora não está vendo o que ele está sendo dentro, né? Bom, acho que é isso. Vamos caminhar para encerrar aqui. Quer falar alguma coisa, Rafa? Fica cá, então. Pessoal, só uma coisa, dentro da sua palavra ali. Vem cá, Rafa. Não é uma pregação, na verdade é uma aplicação específica a um líder. Eu não sei quem, mas o fim de Sansão só se torna um fim heróico, que inclusive é alvo do texto de Hebreus, porque ele está disposto a sacrificar a sua história e a estrutura. Exatamente. Para que de alguma maneira aquilo que ele foi chamado a viver desde o princípio, por um lampejo ainda se cumprisse. Há pessoas que vão precisar confessar, expor o fracasso que foram, e com isso destruir toda a memória que o cerca, porque há pessoas ao redor que ainda estão celebrando aquilo que você ajudou a construir. Porque o lugar que prendeu Sansão foi ele quem fez. Ele foi chamado para destruir aqueles homens. Meu Deus. Exatamente. Ele foi chamado para destruir. E os homens que ele matou eram líderes. Então preste atenção. Há pessoas que estão celebrando o cativeiro que você fez. Só que a sua destruição é a destruição do que elas representam no sentido de testemunho. O legado de Sansão foi matar o mau testemunho que ficaria para as próximas gerações. Ele não matou todos os filisteus, haja vista que essa era a sua vocação. Mas ele destruiu uma mentalidade príncipes. Quando ele matou os príncipes. É verdade. Há pessoas que vão ter que expor a sua cegueira e destruir a sua pseudo-história de sucesso. Eu estou falando especificamente a um líder. Para com isso enterrar consigo toda uma mentalidade que sustenta aqueles que querem reproduzir o seu jeito de ser pastor. Meu Deus. Você terá que pela sua exposição enterrar consigo a sua história e toda a mentalidade construída em torno dela,
para de alguma maneira dar um sopro de vida para a próxima geração. Ou seja, o jeito de você reunir a sua história é o suicídio do que você viveu para produzir um legado para partir de si. Essa é a chance final de Deus. A última chance. Só tem um jeito de entrar entre a galeria dos heróis. Sepulte a sua história. É por este ato. É isso aí. Mata a sua história. Bom, galera. Esta é uma casa profética. É isso aí. Que essa palavra possa encontrar no nosso coração, no nosso espírito, não só morada, mas um espaço de reverberação. E, cara, se você é esse líder dessa palavra profética, se você se comprometeu pelo caminho, pelo menos acerte com a sua própria morte. Tenha consciência, assuma uma responsabilidade de, pelo menos com o seu próprio sacrifício, a construir um lugar de esperança para a próxima geração. Então, se o seu ministério não dá mais para avançar naquilo que você mesmo se propõe, pelo menos se entregue em nome de uma causa que seja maior. Que a próxima geração possa encontrar um lugar de liberdade, um lugar de leveza, um lugar sem filisteus. Então, que pelo menos na sua morte, eu acho que, não sei, Rafa, qual é o teor dessa profecia, mas eu sinto aqui que há alguém que precisa acabar o seu ministério. Seu ministério chegou ao fim. Exatamente. E protelar isso é fazer com que outros Sansõezinhos continuem fazendo aquilo que você se corrompeu tentando fazer. Então, se há uma única forma de você salvar, é encerrando agora o seu trabalho, é encerrando agora o seu ministério, é encerrando agora as suas atividades. Se tem um jeito nobre de encerrar toda a lambança que foi feita, é terminando agora, não dando seguimento, não prosseguindo adiante. Não é vergonhoso você admitir que fracassou. É vergonhoso você transformar o seu fracasso no fracasso de todas as pessoas que te cercam também. Bom, e através da palavra do Rafa ali eu entendi agora a única interrogação que estava, porque a Bíblia diz que Sansão matou mais com a sua morte do que matou em vida. Mas só tinham 3.000 homens e algumas mulheres naquele local. Agora eu entendi, porque na verdade estão contabilizados ali todas as pessoas das gerações e tal, porque ele realmente destruiu uma mentalidade. E agora eu entendi, porque ele matou mais com a sua morte do que matou em vida. Parece que este ato de Sansão foi mais importante do que tudo que ele tinha feito antes. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado, César, pela palavra. Essa semana as nossas atividades vão seguir o curso da semana anterior. A boa notícia, eu gravei essa mensagem, então vai estar disponível no nosso canal no YouTube, tá? Então amanhã já vai estar liberado isso, provavelmente. E, cara, pega essa mensagem, compartilha com seus amigos, compartilha com pastores que você conhece, com líderes, compartilha com irmãos que estão, sabe, perdidos, andando em círculo, que de repente isso pode trazer vida, pode trazer direção para aqueles que estão no meio de uma grande confusão. É isso aí. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Quarta-feira nós temos ensino. Já vamos para a quinta palavra, né? Quinta palavra, cara. Viu, Isaías? Eu sou um novo homem. Agora é uma palavra por dia. É uma nova pedagogia. Posso mostrar que eu estou liberto da religiosidade? A terça-feira tem transmissão de turno de intercessão e adoração.
quarto ensino. Pessoal da Igreja nas Casas, procurem se reunir aí por videoconferência. Essa semana a gente ainda vai estar aí fechado para as visitas e essas coisas, pensando no bem-estar social, pensando na preservação da vida, naquelas pessoas que não têm estrutura para suportar essa gripe, o coronavírus e etc, tá? Então Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, nós te abençoamos. Um beijo no coração, valeu. Pessoal, Porto Velho, Cuiabá, Espírito Santo, Brasil. São Paulo, Brasil. Deus abençoe vocês.